Olá pessoal, vamos então iniciar nossa primeira aula falando acerca da desigualdade social. Vamos fazer um apanhado geral e depois culminar na questão brasileira. Muito já tem sido pensado, escrito e falado acerca da má distribuição de renda e de riqueza no Brasil. Há avanços, digamos, inquestionáveis em termos de informações quantitativas e qualitativas, sistematizadas e de sofisticação teórica em torno da péssima concentração da renda em todo o país. Todavia, a situação da repartição da renda e da riqueza dos brasileiros, que vivem com muito pouco, permanece praticamente a mesma. De acordo com o que for dito nesta aula, vocês terão condições de constatar a estabilidade secular do padrão excludente de repartição da renda no país, independentemente dos regimes de acumulação, primário exportador, industrialização, dos regimes políticos, autoritário ou democrático, e dos regimes de governo, império e república, parlamentar ou presidencialista. Tem permanecido praticamente inalterada a fração majoritária da renda e da riqueza por uma ínfima parcela rica da população. Por conta disso, falaremos nessa primeira parte acerca dos principais elementos que geralmente se encontram associados à desigualdade na repartição da renda. Na segunda parte, resgataremos historicamente um bloco de distintos padrões de repartição da renda e da riqueza, adotados pelas nações que alteraram o perfil distributivo em todo o mundo. Por fim, e não menos importante, trataremos das razões da concentração da renda no Brasil. Dessa forma, espera-se poder contribuir para o melhor entendimento acerca do fenômeno da concentração da renda e da riqueza estável ao longo do tempo no Brasil. Ao mesmo tempo, acredita-se que, ao se conhecer melhor a gravidade da situação nacional, seja possível reverter ainda o quadro distributivo atual. E isso depende fundamentalmente da capacidade de desconcentrar o poder, aprofundando simultaneamente a democracia participativa em todo o país. Falemos então acerca dos elementos da desigualdade na repartição da renda. A partir do século XIV, com o avanço da crise da sociedade feudal, uma nova visão de mundo foi constituída. Contribui para isso certamente a concepção crítica endógena das ordens religiosas hegemônicas da época e a percepção teológica da predestinação da vida legitimada por uma sociedade que se organizava por privilégios de nascença a pequenos segmentos sociais. Da mesma forma, contribuíram também os significativos avanços dos cientistas do Renascimento, que romperam com as visões ultrapassadas a respeito da compreensão transcendental do mundo, em que não havia protagonismo possível para o homem transformar a realidade. A nova visão de mundo veio acompanhada inexoravelmente por uma outra concepção acerca da desigualdade entre homens, não mais associada a elementos de ordem natural e de desejo divino. Em outras palavras, a desigualdade deixava de ser identificada como algo eterno, capaz de ser passível de alteração pela vontade do próprio homem. Nesse sentido, a intervenção de Jean-Jacques Rousseau, por intermédio da obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, teve grande originalidade ao apontar dois tipos distintos de desigualdade entre os homens. De um lado, a desigualdade natural ou física, que se originava das dessemelhanças existentes entre os indivíduos da espécie humana, tais como sexo, raça, idade, saúde. De outro, a desigualdade moral ou política, que se relacionava à estrutura de organização da sociedade capaz de permitir a existência de privilégios para alguns em prejuízo de outros, como o de ser rico ou pobre, de ser poderoso ou fraco. Decorre que, ainda para Rousseau,
a desigualdade natural era perceptível, sobretudo no estágio mais primitivo da evolução humana, tal qual a identificada entre animais de uma mesma espécie. Ao abandonar as árvores como moradia e passar a residir em terra e em grupos familiares, uma diferenciação mais clara entre sexos teve início. A vida era relativamente simples, com poucas necessidades e enorme ócio. Mas com o passar do tempo e o avanço da linguagem, das ideias de mérito e beleza, houve maior sentimento de preferência, constituindo um novo passo para a desigualdade e antagonismo diante da crescente representatividade da riqueza e das iniquidades. O direito da propriedade e da divisão do trabalho elucidaram não apenas o sistema de desigualdade política entre poderosos e fracos, como disseminaram a progressão de um sistema de diferenciação entre os homens, que não mais se manifestava naturalmente, mas por razões políticas, econômicas, sociais e culturais. Por sua vez, Alexis de Tocqueville, na obra de 1835, Ensaio sobre a Pobreza, reconheceu originalmente o caráter relativo da pobreza crescente no interior das nações com maior opulência, ao contrário da pobreza absoluta verificada nos países com baixo desenvolvimento. Especialmente com a Revolução Industrial, já na segunda metade do século XVIII, o progresso econômico terminou pronunciando-se com ganhos cada vez mais concentrados em pequenas parcelas sociais, contribuindo para que famílias não miseráveis se tornassem relativamente pobres, frente ao padrão de vida dos segmentos mais ricos da população. Em virtude disso, as interpretações acerca da condição de estagnação nos prazos médio e longo do modo de produção capitalista, que tendiam a tornar quase que natural a existência de pobres e alta desigualdade, começaram a perder importância. Foram os casos das hipóteses tanto malthusianas de discrepâncias na evolução mais rápida da demografia humana em relação à expansão da produção alimentícia, como ricardinas de estagnação circular das atividades produtivas em decorrência dos rendimentos decrescentes. Ainda que a Revolução Industrial passasse a fornecer as condições necessárias para a produção de abundância nos bens e serviços apropriados à vida mais confortável a praticamente toda a população, o que possibilitou romper com a sociedade vigente na escassez, em que apenas uma parcela da sociedade tinha acesso. Isso somente viria a ocorrer na forma de uma conquista. Nesse sentido, tornou-se fundamental a organizada intervenção humana, superando a noção do direito positivo pelo direito natural, com fonte da justiça, da solidariedade e da liberdade. A percepção de Karl Marx, em pleno século XIX, foi essencial para chamar a atenção a respeito da natureza de classe da sociedade capitalista, com a subordinação dos trabalhadores aos detentores dos meios de produção. Assim, a apropriação dos frutos do progresso econômico tendia a se encontrar diretamente associada à natureza da posse dos meios de produção. Em síntese, a desigualdade na distribuição da riqueza e renda era produto próprio da sociedade capitalista, que concentrava o poder, mas mesmo assim, a desigualdade entre os ocupados não deixava de ser influenciada, direta ou indiretamente, pela forma de inserção na educação e no trabalho. Para o liberal Alfred Marshall, foi possível reconhecer em 1890 como a educação para o trabalho seria determinante no acesso de melhor nível de remuneração, contribuindo para reduzir a desigualdade da renda entre os ocupados. Dessa forma, a divisão social do trabalho teria impacto na sua definição do tipo de trabalho do rico e do pobre. Para Adam Smith, por exemplo, a divisão do trabalho seria a grande fonte da expansão da produtividade. Por isso, as ocupações mais simples tenderiam a demandar pessoas menos qualificadas, pagando menor remuneração, enquanto o inverso seria também verdadeiro. Nesse mesmo sentido, a divisão internacional do trabalho
também traria repercussão a respeito das possibilidades de cada nação produzir e absorver riqueza e renda. Países com forte ênfase nas atividades primárias estariam sob efeito das trocas internacionais desiguais com nações concentradoras de atividades industriais. Vamos ficar por aqui nessa primeira parte da nossa aula 1. Falaremos na segunda parte acerca dos padrões de desconcentração da renda e da riqueza.